Salve, salve, alunos do terceiro ano, tópicos especiais em matemática, estudando geometria plana. Assunto desta aula de hoje: relações métricas no triângulo retângulo. No final, na conclusão da derradeira aula, eu fiz uma introdução histórica, filosófica, tá? Poética a respeito desse assunto, aonde eu falei um pouco a respeito da história deste senhor representado nesta figura, Pitágoras de Samos. E neste conteúdo da aula de hoje, tá? O nome dele estará presente quando dizemos Teorema de Pitágoras. Eu sou o professor Claude Wagner, vou conduzir esse trabalho e, claro, conto, tá? Com a presença valiosa e valorosa de todos vocês que estão acompanhando esta aula e todas as nossas aulas. Então, vamos tocar o barco. E aqui o protagonista desta aula de hoje, o triângulo retângulo. Triângulo que tem a particularidade de ter um ângulo reto, tá bom? Ângulo reto, retângulo. Tem nada de misterioso, já falei isso e duvido que tenha alguém aqui que não saiba disso, tá? O triângulo retângulo, que neste meu desenho o ângulo reto está ligado ao vértice A, é o único triângulo em que os lados têm nomes específicos. Os lados que formam o ângulo reto são chamados de catetos. E o lado que se opõe ao ângulo reto é chamado de hipotenusa, conforme eu vou escrever aí. Ok? Esta configuração que está aí na tela é a configuração clássica do triângulo retângulo, aonde vamos dizer assim, o ângulo reto está aqui no chão. Mas não é, para o nosso propósito, a melhor configuração. Por isso, nessa figura, eu vou fazer uma rotação. E o vértice A, que está aqui, ele vai chegar aqui nessa parte de cima. E o BC é que vai para o chão. Acompanhe. Bom, esta é a configuração que importa para nós. Continua sendo um triângulo retângulo, porque tem um ângulo reto. Só está em outra posição do plano. Eu vou apagar esses nomes, porque também duvido que não tenha aqui quem não saiba disso. Bom, agora eu vou trazer um outro personagem para este desenho. Então, preste atenção. Eu vou vir aqui do vértice A, tá bom? Isso que eu vou explicar agora, eu poderia fazer com qualquer vértice, tá? Mas eu quero, para os meus propósitos, partir do A, que é onde tem um ângulo reto. Então, a partir do A, eu vou traçar um segmento que vai fazer 90 graus com a reta que contém o lado oposto. Então, no desenho, é isso que eu vou colocar na tela. Tá? Qual o nome que damos a esse segmento? Altura. Aí eu vou dizer, é a altura relativa ao vértice A, porque ela começou a partir do vértice A. Vamos dizer assim, tá bom? Fica mais fácil de assimilar. Pois bem, agora eu tenho, tá, nesta minha figura, 3 triângulos retângulos, tá? Eu tenho o triângulo original, que é o ABC, aonde o ângulo reto está no A. Mas eu tenho agora 2 filhotinhos, o ABH, cujo ângulo reto está aqui no H. O H é chamado de pé da perpendicular, tá? E o ACH, cujo reto está aqui. Porque esse aqui é reto, de cá também é reto, tem nenhuma dificuldade de ver isso. Então, eu tenho 3 triângulos nesta figura. Agora, eu quero estudar os ângulos que estão presentes nestes triângulos, tá? Então, vai acompanhando. Isso aqui é um roteiro. Vamos chegar no objetivo. Haverá um clímax nesta história. Então, acompanhe. Tá? Eu registrei o nome da criança, que é a altura. Então, está batizado. Seu nome é altura. Toca o barco. Tá? Eu vou olhar para este ângulo aqui, tá bom? Que está no B. E este ângulo aqui, ó, formado entre este cateto e a altura. Tá? Esse aqui e esse aqui, eu vou colocar uma cor para eles, porque aí a gente chama pela cor, que é mais fácil de chegar na compreensão. Esse aqui vai ser o ângulo amarelo e esse aqui vai ser o ângulo vermelho.
Eu quero que você observe o seguinte detalhe. A soma do amarelo com o vermelho é 90 graus. Porque quando você olha para o triângulo ABH, que é esse, né, filhote aqui do grandão, tá? Esses dois são complementares. A soma deles é 90. A soma de tudo não é 180? Só esse é 90. Então, esses dois são complementares. E quando eu tenho um par de ângulos complementares, tá? Eu devo observar o seguinte. Se um deles é 30, por exemplo, o outro é 60. Um ângulo, ele só tem um complementar. Se um é 10, então o outro é 80. Tá? Isso é óbvio, mas é com isso que eu vou continuar a explicação. Um ângulo só tem apenas um complementar. Agora eu vou colocar mais um par de ângulos nessa figura para a gente fazer um exame. Tá? Esse aqui, formado pela altura e pelo AC, e esse aqui que está no vértice C. Tá? Observe só. Esse aqui, tá vendo meu cursor? Mais o vermelho tem que dar 90, que é a quina. Então, esse aqui, onde está o meu cursor, é o complementar do vermelho. Ué, mas o complementar do vermelho é o amarelo? Então, esse aqui tem que ser o amarelo. Daqui a pouco eu vou colocar amarelo. Guarde aí, jogo da memória. Esse aqui, agora veja onde está o meu cursor, no vértice C, somado com este amarelo, tem que dar 90. Tá? Que é do original, do triângulo original. Então, esse aqui é o complementar do amarelo. Então, tem que ser o vermelho. Ah, então aqui é vermelho e aqui é amarelo, tá? Pelo joguinho de complementar. Então, tá aí. E até coloquei mais um ângulo reto aqui para ficar tudo bonito agora, tá? Então, nestes meus desenhos, eu tenho 3 triângulos. Daqui a pouco eu vou voltar nisso, tá? Mas os ângulos que estão presentes em cada um desses triângulos são os mesmos. Quais são os ângulos que estão presentes no triângulo grande, o ABC? É o amarelo, é o vermelho e é o reto. A mesma resposta para o triângulo ABH e a mesma resposta para o triângulo ACH. Tá? Mas, antes da gente entrar nisso, você deve estar entendendo qual é a minha intenção. É falar de semelhança para fazer proporção, tá? Com certeza. Você que é esperto, você que está ligado, você sabe para onde eu estou conduzindo, tá bom? Isso é importante. Aonde o professor está conduzindo, qual é o fio da meada. Então, se eu quero fazer proporção daqui a pouco, eu vou colocar o nome dos lados. Então, acompanha. Eu vou chamar esse aqui de C, cateto C. Olhando para o triângulo grande, tá? Esse aqui, cateto B. E essa aqui é a gloriosa hipotenusa, que eu vou chamar de A. Tá? Tem essa tradição que às vezes utilizamos. Quem se opõe ao vértice B? Aí eu chamo o lado de Bzinho. Quem se opõe ao vértice C? Czinho. Quem se opõe ao vértice A? Azinho. Isso não é regra, tá? Mas às vezes na matemática a gente gosta da estética. E esse é um padrão estético que costuma aparecer. O A, o B e o C, ou dizendo de outra maneira, os catetos e a hipotenusa, eles vão ser os protagonistas, tá? Só eu tenho 3 personagens aqui, eles são os protagonistas, são os principais. Agora eu vou trazer, tá, um outro trio de personagens secundários. Eu acompanho. A altura eu vou chamar de Hzinho, tá? Que é uma tradição, é uma herança do colonizador, tá? Eu vou chamar, agora observe só, quando a altura bate na hipotenusa, ela divide a hipotenusa em 2 pedaços, tá? Então, quando a altura bate na hipotenusa, ela divide a hipotenusa em 2 pedaços. Esses 2 pedaços eu vou chamar um de M, que é esse aqui, e esse outro de N, tá bom? Esses pedaços podem ser congruentes? Eles podem ter a mesma medida? Pode. Aí vai depender, tá? Se o triângulo retângulo for isósceles. Se os catetos forem iguais, aí quando esta altura bater sobre a hipotenusa, ela vai dividir em 2 pedaços iguais. Agora tem aqui esses 2 personagens assim, vamos dizer assim, não estou muito feliz com esses nomes, né? Porque olha só, cateto, hipotenusa, altura, aí pedaço. Pedaço.
Não, vamos dar um nome mais bonito para isso, né? Porque afinal, tá aqui, merece toda a nossa distinção. Então, observe o que eu vou fazer. Eu vou olhar, por enquanto, vou chamar de pedaço até dar o nome, tá? Esse pedaço M, observe só, tá? Ele está relacionado a esse cateto. Porque aqui tá colado, tá? Tem um vértice comum. Quando eu pego essa extremidade do cateto, aí se eu venho em linha reta, eu chamo isso de projeção mesmo, tá? Esse nome é utilizado. H é a projeção do A, porque vem lá do A até fazer 90 graus aqui. Então, a projeção, H é a projeção do A sobre a reta BC, tá? Então, eu vou dizer que este M é a projeção do cateto C. Então, M, a partir de agora, você é a projeção do cateto C, tá? É como se fosse a sombra do cateto. Tá aqui o cateto, aí bate o sol, isso aqui é a sombra. Tá no chão, né? Agora, a mesma coisa eu posso falar a respeito do outro pedaço. Então, N, você é a projeção do cateto B. Então, registra isso, tá? Agora, batizado desses dois personagens. M, projeção do cateto C, e N, projeção do cateto B. Então, nós temos 6 personagens. Quais são os principais? Quais são os protagonistas? Catetos e hipotenusa. Quais são os secundários? Altura e as projeções. Tá bom? Então, o cenário dos personagens estão apresentados. Agora precisamos saber como que a gente vai relacioná-los, tá? Como que a gente vai poder trabalhar com eles, o que podemos dizer a respeito deles. Reduzir o espaço para a gente poder trabalhar, mas o personagem está aqui, com todas as informações que eu já falei. Disse ainda agora que nesta figura aparecem 3 triângulos. O ABC, que eu vou chamar do triângulo pai. O ABH, que é o filhão, dos filhos ele é o maior. E o AHC é o filhinho, tá? E também comentei que esses 3 triângulos, eles têm os mesmos ângulos. Os ângulos que aparecem no pai são os mesmos que aparecem no filhão, são os mesmos que aparecem no filhinho, que é o amarelo, o vermelho e o reto. Isto acontecendo, eu posso dizer então que eles são semelhantes. E sendo semelhantes, eu posso comparar os lados, que é o que eu quero, tá? Estabelecer uma proporção entre os lados desses triângulos. Então, farei o seguinte, acompanhe, tá? O primeiro par de triângulos que eu vou chamar aqui para comparar é o filhão e o filhinho, o ABH e o ACH, tá? Escrevi aqui. Para fazer a comparação e não se complicar, você deve se guiar pelos ângulos. Então, eu vou colocar aqui os ângulos para poder fazer a comparação. Eu vou usar o amarelo e vou usar o vermelho. Tem 3 ângulos, eu não preciso usar todos, tá? Para o meu objetivo, eu vou usar o amarelo e vou usar o vermelho, tá bom? Professor, qual é o seu objetivo? É chegar em um conjunto de fórmulas, tá? Também você não ficar assim, aonde esse cara vai? Chegar em um conjunto de fórmulas. Nós estamos raciocinando para isso. Então, vamos fazer do filhão para o filhinho, porque para estabelecer a proporção, tem que ter um caminho, tá? Então, faça a seguinte pergunta. Nesse triângulo aqui, que é o filhão, quem é que se opõe ao ângulo amarelo? Nesse aqui, que é o filhinho, quem é que se opõe ao amarelo? É isso que eu busco na figura para fazer a comparação entre os lados. Quem se opõe ao amarelo aqui é o H, quem se opõe ao amarelo aqui é o N. Então, eu vou escrever H está para N, ali debaixo do ângulo amarelo. Agora, faço a mesma coisa com o vermelho, seguindo o sentido, tá? Que eu iniciei, do filhão para o filhinho. Então, vermelho. Quem é que se opõe ao vermelho? No filhão. É o eminho. Quem é que se opõe ao vermelho? No filhinho. É o H. Então, M está para H. É o que eu vou escrever aqui, debaixo do vermelho. Tá? Isso é uma proporção.
Então tem um sinal de igual, tá? A razão que está à esquerda é igual à razão que está à direita. É o que dizemos, H está para N, assim como M está para N. Então, comparando o filhão com o filhinho, guiado pelos ângulos, eu fiz a proporção. Aí, essa proporção, eu vou cruzar, tá? H vezes H, H ao quadrado, M vezes N, tá? Escrevo isso aí. Eu tenho, senhoras e senhores, a primeira das fórmulas, que diz assim, a altura ao quadrado é o produto das projeções, tá? E aí lá embaixo eu vou elencando cada uma delas que eu vou encontrar aí, tá? Devagarinho. Então tá aí registrado, tá bom? Essa fórmula, assim como todas que vão ser escritas na sequência, são as que vão ser usadas nos exercícios. Mas isso é uma aula, tá? É uma aula teórica. Eu estou dando a oportunidade de você poder enxergar de onde que elas vêm. Elas vêm da semelhança de triângulos, tá? Da semelhança de triângulos. É isso que está acontecendo. Ok? Agora, eu vou comparar o triângulo aqui, que é o... Estou chamando dessa forma para facilitar a comunicação. O filhão, tá? Eu vou comparar com o pai dele. Então, apaga tudo isso, tá? É o ABH, que é o filhão. Vou comparar com o ABC, que é o pai dele, tá? E para fazer essa comparação e não cometer nenhum equívoco, o que eu vou precisar? Colocar os ângulos para poder me guiar. Então, aí está. O ângulo amarelo, o reto e o vermelho. Aqui eu coloquei os três, porque aqui vai ter uma riqueza maior, tá bom? Então vamos lá. O amarelo. Quem é que se opõe ao amarelo? Eu estou fazendo do filhão para o pai, que é o grandão, tá? Então quem é que se opõe ao amarelo? Nesse triângulo aqui, tá? Quem se opõe ao amarelo nesse aqui é o H. Quem se opõe ao amarelo no grandão é o B, tá? Então, quando você olha para o grandão, quem se opõe ao amarelo é o B. Então, vai ficar H sobre B, tá? Guiado pelo ângulo amarelo. Então, tá aí, H sobre B. Agora, pelo reto. Quem é que se opõe ao reto? No filhão. Quem é que se opõe ao reto? No pai. Então, tá aí para você ver, ó. Quem se opõe ao reto no filhão é o C. Quem se opõe ao reto no pai é o A. Então, vai ficar C sobre A, seguindo o mesmo sentido. C sobre A. Agora, o vermelho. Quem é que se opõe ao vermelho no filhão? Quem é que se opõe ao vermelho no pai? Quem se opõe ao vermelho no filhão é o M. Quem se opõe ao vermelho no pai, que é o triângulo grande, é C. Então, vai ficar M sobre C. Escrevo, tá? Aí eu tenho agora tudo igual, estabelecida a proporção. Tá bom? Nessa proporção, eu vou com bastante calma, porque tem aí 3 razões. Vou pegar essas duas primeiras, ó. Então, cruza, tá? Vai ficar HA, BC. Então, BC igual a A vezes H. E esta será a minha segunda fórmula, tá? A minha segunda fórmula. Aí eu vou colocar essa fórmula aí, tá? Ela diz assim, ó, cateto vezes cateto é hipotenusa vezes altura. Quando a gente usa as palavras, fica melhor, né? Então, cateto vezes cateto é o que está aqui. É igual a altura vezes hipotenusa. Tá bom? Então, tá aí. Já tenho duas fórmulas. Agora, apaguei. E vou cruzar essas duas últimas, ó. Tá bom? C vezes C é C ao quadrado. A vezes M. Aí. Então, C ao quadrado é A vezes M. Esta é a minha terceira fórmula. Eu vou colocar lá embaixo, aonde eu estou registrando cada uma delas. Então, tá aí. Tá? Essa aqui diz assim, ó. Cateto ao quadrado é hipotenusa vezes a projeção do cateto. Tá? Colocando as palavras.
Então tá aqui a minha terceira fórmula. É sujeito o cara ficar bem preocupado, tá? Porque é importante distinguir que eu estou demonstrando as fórmulas, dizendo como elas chegaram. Porque muitas vezes o aluno conhece o filme só pelo final. O final são as fórmulas, tá? E a parte 2 do filme que são os exercícios. E talvez este elo perdido é que traga algumas dificuldades na compreensão. Depois nós vamos olhar para as fórmulas, nós vamos entender como a gente pode usá-las. E é outro aspecto para que o ensino fique, o aprendizado fique completo, tá? Bom, eu repito, eu tenho 3 triângulos retângulos aqui dentro. O pai, o filhão e o filhinho. Já comparei o filhão com o filhinho, o filhão com o pai, então falta só uma comparação. O filhinho com o pai, que é o que eu vou escrever aqui em cima, tá? É o ACH, que é o filhinho, com o pai, que é o ABC. E para não me perder, tá? E ficar bem orientado, eu vou colocar aí os ângulos. Aqui eu vou usar só o amarelo e o reto. Então, no filhinho, quem se opõe ao amarelo? No pai, quem se opõe ao amarelo? Coloca as setas e procure. No filhinho, quem se opõe ao amarelo? N. No pai, quem se opõe ao amarelo? B. Então, N está para B, tá? E agora o reto. No filhinho, quem é que se opõe ao reto? No pai, quem é que se opõe ao reto? No filhinho, quem se opõe ao reto é o B. No pai, quem se opõe ao reto é o A. Então, B está para A, tá? Lembrando que o sentido aqui que eu estou fazendo é do filhinho para o pai. Coloco o sinal de igual, porque entre essas duas razões, o sinal de igual é que dá o que chamamos de proporção. N está para B, assim como B está para A, cruza. Então, eu vou ter B ao quadrado, A vezes N. B ao quadrado igual a vezes N. Essa aqui, apesar de ser mais uma fórmula, eu não vou criar uma numeração diferente para ela, não. Olha onde eu vou colocá-la junto com a outra lá da 3, porque elas são muito parecidas. Elas são muito parecidas na lógica, tá? Essa aqui, ó, essa primeira aqui diz assim, ó, cateto ao quadrado é hipotenusa vezes a projeção do cateto. Essa outra fala a mesma coisa. Cateto ao quadrado é hipotenusa vezes projeção do cateto, tá? Só que uma é para um cateto e a outra é para o outro cateto. Mas é a mesma lógica, tá? Vamos fazer o seguinte, apaguei tudo, tá? Não tem mais a proporção, a semelhança de triângulos aqui, isso aí acabou, tá? O aluno pode dizer assim, professor, mas se eu tivesse colocado mais ângulo, ia dar mais fórmula. Dá mais fórmula, sim, você pode até encontrar mais fórmula aí. Mas elas não são, assim, interessantes. Essas aí são as mais interessantes e com elas você faz tudo. Mas agora eu vou fazer uma alquimia, tá? Agora eu vou fazer uma alquimia, vou fazer uma mistura de algumas dessas fórmulas para produzir um resultado interessante. Primeira coisa, vou pegar essas duas aqui, ó, tá? Que trabalha com cateto C e essa que trabalha com cateto B. Vou colocar lá em cima, ó. Observe, tá? Então, cateto ao quadrado é hipotenusa vezes projeção do cateto. Tanto para o cateto B, quanto para o cateto C, né? Melhor dizendo, aqui eu acabei de escrever. Agora eu vou fazer o seguinte com essas duas equações. Eu vou somá-las, tá? Então, no lado de cá, vai ficar B ao quadrado mais C ao quadrado. E no lado de lá, AM mais AN. É tudo letra, não tem como assim, é só você indicar, tá? Então, B ao quadrado mais C ao quadrado, AM mais AN. Somei essas duas. Por quê? Tá? Vamos para ver o que acontece. A gente tem que experimentar. Vamos experimentar? Agora, observe só o que pode ser feito desse lado de cá, tá? Eu posso colocar o A em evidência. De cá não muda nada, de cá coloco o A em evidência, aí fica M por A, M. A N por A, N, tá? Aí você vai dizer, tá, mas e daí? Daí o seguinte, que o M somado com o N é o próprio A. Porque a soma dos pedaços, no princípio, eles eram pedaços.
tá? É igual ao todo, que é a hipotenusa. Então, aqui, no lugar desses parênteses, eu posso colocar A. E aí vai ficar assim, B ao quadrado, mais C ao quadrado, igual a vezes A, que é A ao quadrado. Tá? Aí eu vou colocar esta como sendo uma quarta fórmula. Tá aí, tá bom? Uma quarta fórmula, que junta com esta galera, tá? E forma esse quarteto de fórmulas. Agora observe o seguinte, essa fórmula que eu acabei de criar, que é filha dessas duas aqui, tá? Que por sinal são filhas da semelhança de triângulos, essa aí que é a, vamos dizer assim, a árvore genealógica do raciocínio lógico. Esta fórmula aqui tem um nome, você sabe qual é, tá? Apaguei tudo e escrevo. Estas são as relações métricas no triângulo retângulo. Este conjunto de quatro fórmulas são as relações métricas no triângulo retângulo. E esta aqui, tá, é o teorema de Pitágoras. É o teorema de Pitágoras. Eu demonstrei o teorema de Pitágoras. É isso que foi feito, tá? E esse que é o final dessa parte do filme. Teorema de Pitágoras. De onde você veio? Como eu posso chegar em você? Ressalto, esta não é a única maneira de demonstrar o teorema de Pitágoras, tá? De mostrar de onde ele veio, porque está escrito aqui, hipotenusa ao quadrado é cateto ao quadrado, mais cateto ao quadrado, tá? Existem mais de 200 conhecidas demonstrações do teorema de Pitágoras. E essa também não vai achando que foi o que Pitágoras fez, tá? Porque é bem provável no estudo aí da história da matemática, pelas fontes mais confiáveis, tá? Que Pitágoras nunca demonstrou o teorema de Pitágoras. Eles trabalharam o teorema de Pitágoras sobre outro aspecto, que eu também vou comentar ao longo destas aulas, tá? Que era um aspecto mais aritmético, não geométrico, tá? Ok? Então, meus amigos, vamos tocar o barco para a gente poder falar de mais coisas a respeito disso, e principalmente do teorema de Pitágoras. Tá bom? Então, toca o barco. Bom, aqui eu reuni nosso conjunto de fórmulas para a gente fazer agora um exame de como utilizá-las, tá? De como saber o momento de utilizá-las em um exercício. Tá? O que eu fiz anteriormente, eu já disse, foi dizer como se pode chegar a elas. Mas agora, vira a página, como utilizá-las. Coloquei agora nessa nova concepção, em primeiro lugar, o teorema de Pitágoras. Tá? Dos nossos 6 personagens que aparecem nesse desenho, cateto, cateto, hipotenusa, que são os principais, altura e projeções, que são os secundários, o teorema de Pitágoras é o único que envolve apenas os principais, tá? Eles estão aqui em destaque. E aqui está o teorema de Pitágoras, tá? E, aliás, é a única fórmula aí que tem nome, também tem isso, envolve os personagens principais. Então, separa este grupo. Agora, vamos olhar para, acompanha o cursor, este aqui, tá? H ao quadrado igual a m vezes n. Altura ao quadrado, produto das projeções. Esta é a única fórmula das que estão aí que envolve apenas os secundários, a altura e as projeções. Então, coloca um traço aí. Próxima, acompanhe o cursor. Tá? Ela diz assim, ó, cateto vezes cateto é hipotenusa vezes altura. Essa aqui já é mista, tá? E ela é a que mais envolve personagens. Ela envolve 4 personagens. Ela só não envolve as projeções, mas ela envolve os catetos, a hipotenusa e a altura, tá? Então, essa aí é uma mista, bom? E agora, onde está o meu cursor? O derradeiro grupo, tá? Elas são bem parecidas, só muda o cateto que você estiver falando. Cateto ao quadrado é hipotenusa vezes projeção do cateto. Vale para esse cateto e vale para esse outro também, tá? Que no caso, essa aqui, onde está o meu cursor, também é uma mista, tá? Trabalha com hipotenusa, cateto e projeção. Saber qual delas você vai usar vai depender dos seus dados,
tá? Vai depender do que você tem nos exercícios. Às vezes tem que usar mais de uma delas, mas indubitavelmente, nos vestibulares, no Enem, tá? A mais importante é o Teorema de Pitágoras. Aliás, se você souber só o Teorema de Pitágoras e saber semelhança, que é o que deu origem a tudo isso, você não precisa das outras. Tá bom? Não precisa. Elas podem até acelerar a sua vida em um exercício, mas tem como se virar sem, porque também devemos dizer isso, tá? Para o seu conhecimento. Pois bem, meus caríssimos alunos, vamos focar agora no Teorema de Pitágoras, porque os primeiros exercícios que eu vou resolver dizem respeito ao Teorema de Pitágoras. Então, nós vamos colocar o nosso foco de atenção nele. Aí está, olhando agora apenas para a mais importante das relações métricas de um triângulo retângulo, tá? O triângulo ABC, ele é retângulo em A, isto é, você tem um triângulo e você sabe que ele tem um ângulo reto. Isso implica que é válida esta relação entre os lados deste triângulo. O lado que se opõe ao ângulo reto ao quadrado é a soma dos quadrados dos lados que formam o ângulo reto. E vale a recíproca, tá? Porque aqui está escrito simbolicamente se e somente se. E qual é a recíproca? Se você tem um triângulo, tá? E aí você sabe que os lados desse triângulo obedecem a essa relação. Então você pode bater o martelo. Este triângulo é retângulo, tá? Pois bem, nós estamos caminhando para a conclusão desta aula. É uma aula teórica. A aula de exercícios é a próxima. E eu me permito aqui contar um pouco da história, trazer um pouco da filosofia, do pensamento que está relacionado a isso que nós estamos estudando. Para falar da recíproca do Teorema de Pitágoras, eu vou trazer um fato da história da matemática, tá? Então, eu quero que você migre, que você vá lá para o cenário que eu vou colocar agora. No Antigo Egito, em toda a primavera, como a primavera que nós estamos agora, as águas do rio Nilo extravasavam seu leito e inundavam vastas regiões ao redor do Nilo. Tá? As cheias do Nilo aconteciam periodicamente e inundava tudo. Mas o povo egípcio não ficava triste com aquilo. Eles saudavam com alegria a inundação que acontecia todos os anos, porque a terra ali era seca e aquela era a única forma de poder trazer para eles a irrigação de suas terras. Porém, todavia, contudo, tá? Essas inundações traziam alguns problemas. Vamos dizer assim, não era só a alegria, já que toda vez que ocorria essas inundações, as linhas que separavam as terras de um egípcio do seu vizinho, elas desapareciam, as demarcações. E aí, quando a água baixava, meu Deus, o que era de cada um, tá? Portanto, a cada ano, após o nível das águas voltarem ao normal, os egípcios tinham que demarcar novamente suas terras, a fim de delimitar a propriedade de cada um. E como eles faziam isso? O que eles precisavam? Eles precisavam da quina, do ângulo reto, tá? E como que eles faziam isso? Eu vou colocar aí na tela qual que era a técnica utilizada, tá? Se lembre, para falar da recíproca do Teorema de Pitágoras. Então, homens conhecidos como fincadores de estacas, eles tomavam uma corda, tá? E nessa corda eles davam um nó numa ponta, um nó na outra, e depois eles espalhavam igualmente nós ao longo dessa corda, tá? Eram 13 nós. Aí eles faziam o seguinte. Aí juntava aqui, né? As extremidades, por exemplo, nesse ponto. Aí esse cidadão segurava firmemente aqui, esse cidadão esticava aqui e esse cidadão esticava aqui. Então, bem esticado, de forma que o espaçamento aqui, tá?
era de 3 unidades, então tinha um nó, tinha outro nó, então igualmente espaçado, 3 unidades. Aqui 5 unidades e aqui 4 unidades. Esticava bem. Olhamos para esta relação e podemos dizer o seguinte, que 5 ao quadrado é 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Ou seja, esta triangulação, este triângulo, as medidas dos lados desse triângulo obedecem a esta relação, que nós chamamos de Teorema de Pitágoras. Portanto, tem que ter um ângulo reto aqui. E o ângulo reto é o que se opõe ao maior lado. A hipotenusa é o maior lado. E assim eles conseguiam, tá, obter de uma maneira segura o ângulo reto. Eles sabiam que estava certo. Ele só não sabia fazer essa coisa toda que a gente está mostrando, obviamente. Tá? E isso, ó, é muito, muito anterior a Pitágoras. Tá? Porque Pitágoras trabalhou isso de uma outra maneira, que eu ainda tendo um espaço, eu comento. Então, meus amigos, procure fazer os exercícios, adiante-se da lista número 5, mas na próxima aula nós vamos navegar por ela, tá? Que são os exercícios, é uma lista também da mais alta relevância para a nossa prova 8. Eu sou grato a todos que acompanharam essa aula e digo, fé em Deus, até a próxima.